Bom, então vamos lá, é aula 1 ainda, aula de conteúdo e metodologia de ensino da língua portuguesa, e vamos continuar aqui com o Ferdinand Saussure, o que ele fala, o que ele pensa sobre língua, linguagem e definições do que é linguística, certo? Bom, então a gente estava falando sobre as formas de nos comunicarmos, e uma delas é dentro desse nível de fala que a gente tem 3 níveis de fala, e para cada um desse nível, a gente tem lugares e situações corretas para utilizar, né? Então, num jogo de futebol onde o juiz anula o gol do seu time preferido, você não vai dizer seu juiz, seu feio, porque isso não vai conseguir pôr para fora, expressar e ter uma catarse, né? Pensando em emoção, a ponto de você se sentir aliviada, né? Você vai utilizar aí o termo vulgar, você vai utilizar um palavrão, não é verdade? E está adequado, né? Inadequado estaria usar um termo chulo desse, um palavrão, dentro de um consultório dentário, dentro de uma sala de aula, com pessoas que você desconhece, com pessoas que são de um cargo hierárquico acima do seu, que você não tem intimidade alguma, né? Então, aí sim a gente chama não de certo e errado, mas a gente vai chamar de adequado e inadequado, tá bom? E isso é um comportamento que a gente tem notado de alguns anos para cá. Vamos pensar que isso é novo, diferente de Ferdinand Saussure, que ele foi pesquisar sobre estudar a língua muito antes desses novos pensadores da língua portuguesa, gramáticos e linguistas, tá bom? Então, a gente hoje não tem como dizer que está errado ou certo. A gente vai dizer que é adequado ou inadequado, certo? É muito diferente de, por exemplo, o que é certo e o que é errado, quando eu faço o seguinte, eu vou voltar a olhar para vocês, porque eu vou usar o chat como exemplo. Por exemplo, eu vou utilizar uma palavra. Eu vou escrever a palavra paciência, tá bom? E aí, então, eu faço isso aqui, ó. Eu escrevo dessa absurda forma. Não, gente, eu sei como se escreve a paciência, com 2 S. Mentira. Não, eu ia falar isso agora, pelo menos não foi com 2 S aí no meio, né? Certo. Essa forma que eu escrevi aí é uma forma incorreta. Ela não é adequada ou inadequada. Essa daí está incorreta. Principalmente porque eu tive que pensar em 2 C cedilhas numa palavra só, aonde ela nem passa perto, né? E o som cedilha, o C cedilha, na verdade, ele tem som de S. Então, se a gente pensar em fonética, em som, também está errado, né? Então, assim, quando eu escrevi essa palavra, achando que está correta, ela está incorreta mesmo, tá bom? É diferente de pensar nos exemplos que eu usei agora, sobre palavrões, por exemplo, gírias, né? Isso sim é inadequado ou adequado. E aí, então, a gente não vai falar se é errado ou certo. Diferente da palavra paciência. 2 C cedilhas. Porque se fosse com 1, pelo menos, né? Até vai lá, vai. Mas com 2 é um pouco demais, não? Vamos lá. A função do linguista é estudar toda e qualquer expressão linguística como um fato merecedor de descrição e explicação dentro de um quadro científico adequado. É mais ou menos o que eu acabei de fazer, tá bom? É pensar sobre aquela palavra ou aquelas palavras, aquela frase, enfim, aquela forma de comunicação dentro do contexto que a pessoa está. É adequado ou inadequado? Pensando de forma científica, por que será que aquela pessoa escolheu falar seu bobo ao invés de, entre aspas, como disse, tá certíssima, expressar de uma forma correta, seu corno, por exemplo, né? Enfim, por que não, né? Por que seu bobo eu utilizei e não seu corno,
né? Ou uma outra expressão, chula, né? Por quê? Porque dentro do meu vocabulário, né, existe apenas essa palavra como se fosse o bobo, me referindo ao bobo da corte, por exemplo, né? E que para mim, mas aí é uma questão de moral, tá bom? De ética, de que esse bobo da corte, para mim, é o ápice do absurdo da falta de sensibilidade, da falta de tato com as coisas e pessoas. Tá bom? Bom, a linguística geral, ou aquela linguística teórica, né, ela oferece os conceitos e modelos que fundamentarão as análises das línguas. A linguística descritiva, ou chamada empírica, porque é aquela que a gente mais conhece, né, ela fornece os dados que confirmam ou refutam as teorias formuladas pela linguística geral. Então, a gente tem a linguística como ciência e a linguística geral. A linguística geral é essa que a gente fala. É essa que a gente aqui, que não é letrado, ou que não é linguista, eu sou letrada, mas enfim, que não é letrado, mas que não é linguista, né? Que não estuda essa parte da língua portuguesa, as palavras em si, né? Elas... Ai, expliquei tanto e esqueci o que eu ia falar. Essa desculpa, a linguística geral, diferente da linguística científica, tá bom? É isso. Sincronia é uma outra expressão utilizada pelo Saussure para significar algumas coisas. Então, vamos entender o que é essa sincronia. Tudo bem para você sincronia? Pensando em sincronia mesmo? Uma coisa depende da outra para poder acontecer? Há uma sincronia, né? As coisas fluíram, né? Uma sincronia, tá? Um estudo sincrônico da língua, pensando nesse mecanismo que uma coisa depende da outra, incide nas características que a língua apresenta durante um dado período de tempo. Assim, um período de tempo, tá bom? Essa sincronia. É momentâneo, não sendo estudada a evolução da língua no tempo, mas apenas um momento específico inserido nesse processo evolutivo. Então, a gente tem momentos da língua em que explodem palavras novas, ou de que existem mutações, transformações. Tá? Apresenta característica estática e descritiva, referindo o estado da língua naquele momento específico. Então, se eu vou utilizar bobo, a palavra bobo, né, eu consigo usar esse mesmo bobo nessa mesma situação de muita braveza, que eu disse que eu estava brava, muito brava, eu usei o termo. Eu vou utilizar esse mesmo bobo para outra situação onde eu também me sinta muito brava. Então, a gente diz que é uma característica estática, tá? E ela é descritiva porque, para mim, o máximo é o bobo, tá? E não o corno da Raimunda. Estuda apenas as variações da língua que coexistem numa determinada época, como variações regionais, sociais e situacionais. E eu acho que vocês já viram comigo essas variações regionais, sociais e situacionais, né? Mas vou falar novamente com vocês. Então, a variação regional, vamos pensar em sotaques. Vamos pensar em palavras que a gente utiliza apenas numa região e não em outra. Por exemplo, mandioca. Mandioca, aipim e macaxeira. Certo? São 3 palavras para um único elemento. Certo? Isso é uma variação regional também. A variação regional também pode ser aquela do som, que aí a gente está falando de sotaques. Então, vamos pensar aqui no Sul, não é a mesma coisa do Nordeste, que não é a mesma coisa de São Paulo. E aí a gente vai lembrar de alguns vídeos que eu mandei para vocês, e um é até da Porta dos Fundos, que fala sobre sotaque, que é muito engraçado, de que quando ele fica triste, ele fala o mineirês, quando ele fala sobre números, ele fala o português de Portugal.
Não sei se vocês lembram, mas eu mando para vocês novamente. E tem um canal do YouTube que eu sempre trago nessas aulas sobre as variações regionais, de que é uma frase composta por as variantes regionais. Então, tem a mulher do Acre, por exemplo, que ela fala... Eu não vou lembrar. Mas, enfim, eu vou lembrar do paulista, que ele fala de comer uma pizza, bora comer uma pizza ali na padoca. Que é muito típico isso do paulista. E a gente fala todos os dias e acha que tá tudo certo, que fala o português, o melhor português, né, do Brasil. E aí, então, essas variações regionais. As variações sociais por exemplo, vamos pensar numa criança que mora na Zona Sul. Vamos pensar numa criança que mora em Alphaville e numa criança que mora aqui, a pertinho de casa. Elas falam utilizam as mesmas palavras para a mesma situação? Por exemplo, no campo de futebol, pode ser que sim. Por exemplo, numa situação de falta de dinheiro, pode ser que não, né? Mas elas não têm o mesmo vocabulário. E isso é uma variação social. Lembra que eu disse para vocês de que é fácil identificar quem tem estudo e quem não tem? Porque é uma variação social e também cultural. Tá bom? A variação situacional é aquela do adequado e inadequado. Porque dependendo da situação, a gente utiliza, então, palavras para aquela situação. Certo? Tudo bem, gente? Tudo. Entenderam? Então tá bom. Tudo bem. Tá. A sincronia também, ela analisa a língua como um conjunto fechado que apresenta regularidade e homogeneidade própria de uma determinada época. Então, a gente, daqui 10 anos, nós vamos ver que muitas pessoas utilizavam algumas palavras que é utilizada somente nessa época. Quando a gente fala de sincronia, a gente está falando de tempo, de época. Tá bom? A gente está falando de um momento específico, a gente está falando de um período, tá? Sincronia, a gente está falando de períodos. Então, por exemplo, vós me sei, o vós fun ser. Foi naquela época. Ainda falei, Lê, a gente vai ouvir vós me sei, vós fun ser nas novelas de época, onde tem escravidão, onde as pessoas foram escravizadas, certo? Só naquela época. Só naquele momento, naquela determinada época, porque é fechado, é homogêneo e é regular naquele momento. Tá bom? É como a palavra Covid-19, que a gente tem escutado desde dezembro de 2019, dia 31 de 2019, e a gente escuta até... Por que chama Covid-19? Então, 19 porque nasceu no ano de 2019 e Covid porque Covid existem várias, né? É uma abreviação, mas é referente a um vírus respiratório, tá? Que apareceu em 2019, por isso Covid-19. Se aparecesse em 2020, seria Covid 2020. Mas tiveram variantes, outras Covids, não tão letais quanto essas, tão absurdas quanto essas, outras situações, outros momentos em outros lugares, tá bom? É como se fosse uma gripe em outros lugares, tá bom? Que não passou da forma como passou essa, tá? Então, Covid é um vírus respiratório, né? Que causa uma insuficiência respiratória, só que nesse caso grave, e aí então é até fatal, a gente sabe, né, pelo número de mortes, enfim. Só que em 2019, por isso o Covid-19. Por isso. Daqui a alguns anos, daqui uns 10 anos, pode ser que a gente não escute mais a palavra Covid-19. Porque ela ficou neste período, nessa determinada época. Ela estava em sintonia, em sincronia com essa época. Mas não faz mais sentido daqui 10 anos. Tá bom? Como a febre... como a gripe espanhola.
De repente a gente começou a ouvir falar sobre gripe espanhola esse ano, e o ano passado, né, na verdade, o ano passado, e a gente nem lembrava mais dela. Ou muita gente nem conhecia essa palavra, gripe espanhola. Nem sabia o que era, né? Por quê? Porque ficou naquela época. Então faz parte da sincronia, essa palavra, essa expressão. Tá bom? Entenderam, amores? Sim. Ótimo, muito bem. Okay. A diacronia, ou diacrônia, enfim, né? É o estudo diacrônico da língua. Ela incide nas mudanças que a língua apresenta ao longo do tempo. Aí sim a gente vai falar sobre mutação aqui, tá bom? Apresenta a evolução que as palavras sofrem através do tempo, analisando as transformações ocorridas até a palavra atual. Então aí sim a gente vai entrar com vós me ser, vós sum ser e você, tá? Características dinâmica é coisa que muda, tá bom? Dinamismo são coisas que mudam, tá, gente? Então, características que mudam. E históricas, características históricas também, né? Remontando a origem das palavras. Então, a palavra vós sum ser teve a transformação em vós me ser e depois em apenas você. Chegando aos dias de hoje com VC, abreviação. Certo? Ao incidir sobre o processo evolutivo da língua, caracteriza-se como o estudo de sucessão de diversas diacronias, possibilitando comparações. Então, a gente consegue comparar uma palavra que era escrita de uma forma antiga com a de hoje. Pensando na farmácia, por exemplo, com PH e hoje com F. Por que com F? Porque o PH, ele dava o som de F. Se eu tenho a letra F, por que eu vou usar P e H? Certo? Então, eles aboliram o PH e colocaram a letra F no lugar que tem o mesmo som. Né? Porque farmácia, escrita com PH, vem da língua latina. É utilizado ainda farmácia com PH em outros países. Mas na língua portuguesa, não mais, porque a gente tem a letra F com esse som de Fá. Fá. A gente tem essa letra, certo? Tudo bem, entenderam? Diacronia é mais fácil do que sincronia, né? Sincronia, porque sintonizava naquele tempo, naquela época. Agora, a diacronia, ela é uma evolução do dia a dia, tá bom? Tenta fazer essa alusão aqui, essa relação entre diacronia, dia a dia, a evolução da palavra, e o sincronia com sintonia daquela época, tá bom? Enfim, veja o que mais fácil para vocês. Diga, Ana. Saiu uma. É a gente. Diacronia, um exemplo, né? Assim, vamos ver se é isso mesmo. A mentalidade que nós entramos na faculdade, no início, lá no primeiro semestre, e de acordo foram evoluindo os semestres, hoje a gente já tem uma outra fala, uma outra ideia, uma evolução no crescimento, vamos dizer assim? Então, é uma evolução cognitiva que você teve, mas não uma evolução de palavras. Evolução aqui não significa aprender palavras novas, e sim transformar essas palavras, transformar mesmo. Como eu disse da palavra zica, que antigamente significava azar, e hoje ela tem um outro significado. Ela teve uma mudança de significado. É diferente da mudança que vocês tiveram, que é nítida, né, clara como água para mim, mas que vocês tiveram uma mudança cognitiva, cultural. É diferente. Mas eu aprendi muitas palavras, eu me evoluí. Sim, você realmente teve uma evolução, mas a evolução da diacronia não é representada pela evolução individual, mas sim a evolução das palavras, que não tem nada a ver com você, indivíduo único e só. Entendi. Mas sim pela sociedade. Lembra que eu falei para vocês de que os guetos
são os melhores lugares para ter diacronia, porque é lá que as pessoas falam a mesma língua, entre aspas, porque elas acabam criando até códigos entre elas para se comunicar. É isso. Isso é diacronia. E isso, quando a gente fala de evolução, a gente não está falando de evolução para melhor. A gente está falando de uma mudança, tá? Que, então, nossa, os guetos são lugares evoluídos. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou me referindo de que a falta de palavras, de vocabulários, faz com que as pessoas necessitem se comunicar de forma que eles precisam até inventar palavras para se comunicar. Tá? E isso acontece muito, como eu disse, com analfabetos, por exemplo, que não têm, assim, nem contato com pessoas cultas. Cultas, não. Que não tem contato com pessoas que sabem ler e que tem... Porque quando a gente fala em pessoa culta, parece que ela está de óculos, sentada, sempre lendo, né? E não necessariamente assim, como a foto do Machado de Assis, né? Que ele está sempre sentado lendo alguma coisa, né? Tipo isso aqui, ó, de barba, assim, óculos. Só que não. Entendeu agora, Geise? Entendi, professora. É igual, até foi ontem que eu estava falando. Antigamente, perguntava-se qual a sua graça, né? E hoje Isso. já é qual é o seu nome. Isso mesmo. Quantas primaveras você tem? Não é? Entendi. Quantas primaveras? Qual é a sua idade? É isso mesmo, né? As suas regras, que as minhas regras, né? Minha menstruação. Né? E são palavras realmente que elas deixaram de serem utilizadas para esse significado. Elas continuam existindo, né? Primavera. Existe a palavra primavera? Sim, existe. Mas ela tem outros sentidos, né? E a primavera para idade deixou de existir, porque agora a gente pergunta qual é a sua idade, diretamente, né? Muito bem, isso mesmo, entendeu? Entenderam, meninas? Também? Ô, professora, Sim. no caso, a gíria entra como uma diacronia também ou não? Entra sim, perfeito. Entra sim. Que é o que a gente encontra em guetos. Ó, o funk, por exemplo, ele vem de guetos. Guetos a gente não está pensando em marginalização, tá bom? Mas a gente está pensando em pessoas. Marginalização. A gente pode estar pensando em pessoas à margem dele. Mas, vamos lá. Então, o funk. O funk, ele é um estilo de música aonde ele vem desses guetos. Por isso que existem, não necessariamente palavras novas, mas o uso delas de forma diferente. Por exemplo, então existe a mulher que ela é preparada. A palavra preparada, a gente utiliza em outras situações, né? A papelada está preparada para ser impressa, por exemplo. Mas não é o mesmo sentido de uma mulher preparada, certo? Isso é diacronia. Eu mudei o sentido da palavra. Ela tem 2 significados agora. Antes ela tinha um só. Agora ela também tem 2. Entendeu? Sim, entendi. É isso mesmo. Perfeito. Que bom que vocês entenderam. Viu, gente? Ó, um semestre inteiro da minha faculdade eu dei em 2 horas e meia. E vocês não vão pegar DP. Certo? Tudo bem, gente? Entenderam? Tudo. Tá. Vamos ver se a gente consegue assistir esse videozinho. E aí a gente encerra a nossa aula. Vamos lá. Tá chovendo aí, gente? Onde vocês estão? Aqui não. Que já choveu, parou. Não muito. Não. Tá chovendo.
Tá chovendo aí? O que eu tô achando? Boa tarde lá. Eu voltei a trabalhar já, professora. As crianças vão voltar dia 15 agora. Ai, que bom, Eliane, que maravilha. Quem mais voltou a trabalhar, gente? Peraí, deixa eu voltar aqui. Professora, mas tem que ficar o dia todo com a máscara. Ai, meu Deus, tô aqui morrendo de dor de cabeça. A máscara me sufoca. Eu acredito que seja o tipo de máscara que vocês utilizam que faz com que vocês fiquem bem abafados, né? Tenta utilizar aquela máscara que é comprada na farmácia, que é para essa máscara de TNT, Descartável, sabe? né, professora? É melhor, né? Oi? Aquela descartável que vende na farmácia ou aquela que é mais... Descartável, Eliane. Ah, ela é bem melhor. Dá para você ficar o dia inteiro com ela. Porém, tem uma questão. Bom, é que você vai dar aula e você vai perceber que nem semana passada eu voltei a dar aula numa outra escola e voltei a dar aula não. Fui dar aula na escola e fiquei 2 horas com a máscara. Menina, quando você tira a máscara, você não tem noção de quanto você baba. E aí, então, você percebe que durante a sua fala, você realmente respinga gotículas de saliva. E aí, então, é necessário trocar. Eu só não trocava porque eram só 2 horas de aula, acabava. Mas se fossem 4 horas ou 3 horas, eu ia me sentir incomodada e ia trocar. Então, aí precisa, Eliane, meninas, fazer a troca da máscara, tá bom? Para vocês se prevenirem, pelo menos, né? Enfim. O outro a gente não sabe de que forma que se previne, mas vocês. Mas a escola que tem que dar, né? A máscara. Eliane, é pandemia. É pandemia, a escola não tem que dar nada. Ai, professora. Ai, professora. Ai, aluna. Oxê, Eu vou comprar. Só tá viva porque você tem máscara. Senão você teria pego o Covid, sei lá, passando mal ou não, a gente não sabe como que, né, vai reagir o corpo. Então, para evitar qualquer coisinha, a gente usa a máscara. A descartável é melhor porque você vai se sentir menos abafada. Agora, você quer a de tecido? Então, um tecido um pouquinho mais leve, porque tem umas aí que, meu Deus do céu, parece até que vem aquele pelinho tão tem umas de tecido que são bem confortáveis, mas também tem umas que, pelo amor de Deus, é horrível mesmo. Ficar 12 horas com máscara realmente é ruim, mas é melhor do que você pegar Covid. Mais confortável mesmo é malha, né, professora, que é bem leve. É sim. Tem... Ai, que eu tô distante delas, mas tem uma que... não sei, mas a malha realmente é mais gostosinha de utilizar. Professora, a senhora já voltou para a escola? Eu não estou no Dourado, mas estou numa escola e já voltamos sim. Mas ela é híbrida, né? Então, eu tenho momentos online e momentos presenciais. Bom, enquanto Como foi o presencial para a senhora voltar? Ai, foi maravilhoso. Saudades de pegar nos dias, gente. Professora, nossas aulas presenciais vai ser quando? O quê? Para nós voltar. Não sei, gata. Vocês escolheram não voltarem. Começa daí. Então, esse semestre é bem provável que não voltem. Tá bom? Pode ser que no semestre seguinte, se a grande maioria das pessoas estiverem vacinadas, principalmente os professores, quando a gente pensa em escolas pequenas, a gente pensa nos pequenos, deles pegarem, né? Deles se contaminarem pela Covid, mas, na verdade, a gente está pensando nos adultos. Porque o grande problema são os adultos dentro da escola, né? Não a criança em si. A criança é difícil de receber o vírus e de transmitir, né? Há um índice menor, né? Mas, não que não seja, mas existe um índice menor. Agora, em relação aos professores e funcionários, pais de alunos que vão lá para a escola, conversam com os professores, coordenadores, diretores, e estão lá com aquela máscara aqui assim, não guarda o nariz, é difícil, hein, gente? São eles que a gente tem mais preocupação. Que nem vocês, né? Vocês se preocuparam porque vocês são adultas, né? Que se fosse criança, vocês iam querer voltar urgentemente para a escola por uma questão de socialização, né?
É importante. Agora, nós temos que nos precaver, né? Nos cuidar. Quando vocês forem para as escolas, para o estágio, não sei como a Jailma está indo, como que está sendo, quantas horas, mas tem que tomar esse cuidado. Ah, não troca a máscara, mas assim, lave as mãos constantemente, álcool em gel, sabe? Não tá aqui, mas eu coloquei num borrifador o álcool líquido de 70, coloquei num borrifador pequeno, e aí eu levo com ele na bolsa. Então eu borrifo minha mão, borrifo o celular, borrifo quase um perfume, né? Então, Pro, eu tô entrando meio de mês, ainda é 6h30. Caramba, e né? eles deram tá sendo horário normal, né? Porque as crianças voltaram. E certo. assim, quando eu chego lá, eu troco a máscara. Antes do intervalo, troco novamente. Após o intervalo, faço a troca. E assim, as crianças também. Até o momento, eles estão seguindo direitinho as regras, mais do que os adultos. Porque tá tudo muito bonitinho. A gente faz a higienização, né, das carteiras, né, das mãos deles antes do lanche, sempre mantendo o distanciamento. Aí a gente leva eles para dar uma voltinha, ou na quadra, no parque, no jardim. A gente também higieniza as mãos deles novamente. De vez em quando, eles sempre estão passando álcool também na mão, não dividem nada, né, não compartilham os materiais. Tá tudo direitinho lá. Tá... Que bom, né? Que maravilha. Que escolinha que é, Jailma? La Salle. La Salle. Acho que você já comentou dela no passado. Então, aí as crianças que acabam esquecendo a garrafinha de água, aí eles têm uma lá para dar, né? Qual a idade delas, das crianças? A partir do, acho que entre 6 e 7 anos, né? Que é do primeiro ao quinto. Mas 6, assim, eles 7 estão numa felicidade imensa em ter voltado. Aí os professores estão fazendo, quem optou presencial, né, está indo, só que são 15 alunos por sala, e tem os alunos que ficam online, né? Só que muitos pais acabaram se arrependendo de não ter feito essa opção do presencial. Aí eles estão tentando ir para o presencial, só que já deu a cota, né? Então vai ter que aguardar. Vai ter que aguardar. Enfim, né? É que a gente quer cuidar tanto, proteger tanto, né? E a gente não pensa no outro lado. Mas é que a gente entende pais, né? Eles não têm o mesmo olhar pedagógico que a gente. Tem criança que fala assim, ai, tia, eu não quero ir embora, quero ficar aqui na escola, mais um pouquinho. Eles sentem muita falta, né, dos coleguinhas. É isso aí. Mas tá certíssima. Aí você tem que se proteger, pelo menos você, sabe, Jailma? Não sei se vocês viram a semana passada o caso de 3 funcionárias, somente as 3 funcionárias estavam na escola, porque era período de férias, somente as 3 funcionárias em períodos de férias, e claro, só 3, estamos só nós aqui, nós somos limpinhas, né? Nós somos amigas, conhecidas, então é claro que vamos ficar sem máscara, né? E aí, então, uma estava com Covid, passou para outra, que passou para outra, que aí a coordenadora chegou, e aí, então, passou para a coordenadora passou para a diretora, e minha filha fecharam a escola. Eu ouvi falar nesse caso mesmo. Fala sério, uma coisa é consequência da outra, né? Agora, é muito engraçado... Fala, Diana. E lá eles deram um álcool pra gente, né? E a luva, porque tem as crianças que têm autismo, né? E aí, pra gente, quando for dar um passeio com elas, utilizar, né, fazer a higienização das mãos, colocar a luva, dar uma voltinha com eles, higienizar as mãos dele também. Aí a gente sempre tem que estar com álcool na mão, ou no bolso também, para estar andando para lá e para cá. E fazendo com que eles lavem mais a mão do que usar o álcool, né? Que o álcool pode até perder a digital, né? Agora, é engraçado que a gente teve que, né, fazer uma coisa que sempre os nossos pais e nossas mães disseram para nós: vá lavar a mão antes de almoçar. Você já lavou a mão, né? Quando a gente vai em restaurante, sempre tem uma plaquinha lá escrito: lave as mãos para evitar o contágio de doenças, né? E isso a gente vai ter que fazer. Isso é um hábito que nos tornou e vai ter que seguir esse hábito, pelo menos por um tempo, com certeza, né? Mas enfim, vamos ao videozinho
Eu fico muito feliz. A Ana Maria fala, querida, ou é a Marcela que me chamou? Tá com a mão levantada, quem é? É a Marcela. Diga, Má. Você levantou a mão sem querer? Eu não estou te ouvindo. Você está no escurinho já? Você já está dormindo já? Calma, minha filha. Já vai. Nana Nenê, Cacuca, que a professora vem pegar. Bom, é só esse videozinho de 9 minutos e a gente zarpa. Beleza? Deixa eu compartilhar o vídeo. Vamos ver se dá para ouvir direitinho. Eu espero que sim. Eu deixei ele rolar enquanto a gente estava aqui conversando. Mas ele também foi compartilhado com vocês no grupo, tá? Ferdinand de Saussure nasceu em 1857 em Genebra. Do grego e latim na universidade local, partiu para a linguística em Paris e alemão e línguas indo-europeias em Berlim e Leipzig. Apaixonado por linguagem em uma época onde haviam descoberto semelhanças linguísticas comuns entre o grego, o latim e o sânscrito. As línguas indo-europeias. Mas é demais, né, gente? Tem dúvida? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. 57, em Genebra. Do grego e latim na universidade local, partiu para a linguística em Paris e alemão e línguas indo-europeias em Berlim e Leipzig. Apaixonado por linguagem em uma época onde haviam descoberto semelhanças linguísticas comuns entre o grego, o latim e o sânscrito. As línguas indo-europeias. Saussure defendeu aos 21 anos a sua dissertação sobre o primitivo sistema das vogais nas línguas indo-europeias e, aos 23, a sua tese sobre o uso do caso genitivo em sânscrito na Universidade de Leipzig. Lecionou na Escola Prática de Altos Estudos em Paris e, aos 34 anos, voltou à Universidade de Genebra para ensinar línguas indo-europeias, gramática comparativa e linguística. Morreu em 1913, aos 56 anos, e com um livro por escrever. Seus discípulos Charles Bailly e Albert Séché reuniram as anotações dos cursos que fizeram com Saussure e publicaram em 1916 o curso de Linguística Geral, obra fundadora da linguística moderna e base do estruturalismo adotado depois por Lévi-Strauss, Lacan, Foucault, entre outros. Semiologia vem do grego semeion, signo, a ciência que estuda os signos, também chamada semiótica por Charles Peirce, meu colega americano. A linguística é uma parte da semiologia, a que estuda a linguagem humana. Signo funciona como um guardador de lugar de cada ideia dentro da língua. Faz a união do sentido com a imagem acústica. É como uma moeda. De um lado fica o significante, que é a imagem acústica e psíquica da palavra, o corpo da ideia. E do outro fica o significado, a alma da palavra, o conceito. Um não vive sem o outro. Pegue o signo casa, por exemplo. Quando você ouve ou lê o significante casa, se mais a mais s mais a, o corpo da palavra, na mesma hora vem à sua cabeça a ideia de abrigo, a alma da palavra. Saussure desenvolveu a sua doutrina em dicotomias, que quer dizer divisão em duas partes. A linguagem
é redutível a 5 ou 6 dualidades ou pares de coisas. A primeira dicotomia, significado e significante, é a que acabamos de explicar. Depois, temos a língua e fala. Para Saussure, língua em francês, langue, é diferente de fala, em francês, parole. Língua é social, resultado coletivo do consenso das pessoas sobre seus signos. Fala é individual. A língua ampla, tesouro depositado pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade. Como se todo mundo fizesse um trato tão importante que, como diz o professor Castelar de Carvalho, da UFRJ, no seu livro Para Compreender Saussure, a sociedade pode abolir qualquer uma das suas instituições, exceto a língua. A língua é exterior ao indivíduo. É um sistema homogêneo de signos que exprime ideias, como um dicionário gigante. A fala, ao contrário, é multifacetada, heterogênea. Cada pessoa escolhe com que signos vai exprimir as suas ideias. Eu falo, minha casa é azul. Você fala, minha moradia é cor do céu. A língua é a mesma, o significado também. Mas na fala, cada um escolhe os seus significados. Diacronia é a pesquisa histórica que investiga como a língua evolui e se modifica externamente no tempo. Por exemplo, como foi que senhorinha virou senhorita? Sincronia é a pesquisa descritiva. Foca no interior da língua, em um tempo X, no intuito de descobrir como a língua funciona. Saussure foi muito criticado porque focou na sincronia. Eu queria era entender as relações dos signos uns com os outros, dentro da língua, sincronicamente. Isso é, ao mesmo tempo, e não ao longo do tempo. Ele compara a língua a um jogo de xadrez. No xadrez, o valor de cada peça depende de sua posição no tabuleiro. Na língua também, cada peça tem seu valor determinado pela oposição aos outros elementos. O tempo não muda a regra básica do jogo. Isso nos leva à linearidade e à arbitrariedade. A língua tem linearidade, ou seja, os elementos são colocados em linha, um atrás do outro, em uma ordem pré-estabelecida, que faz com que você fale a pata nada e não a nada pata. Embora o pensamento não seja sucessivo, linear, quando ele se concretiza em significantes, automaticamente faz uma fila de palavras, a frase. Seus elementos se apresentam um após o outro em cadeia. O pensamento funciona assim como uma força estruturante da língua. Você se deu conta de que a maioria dos signos é arbitrária? Um cão, por exemplo, poderia muito bem se chamar gato. E o gato, elefante. Alguns signos, quando decorrem de outros, como por exemplo 19, decorrente de 10 mais 9, são motivados. Mas a maioria é imotivada. E finalmente, a quinta dicotomia. O paradigma, como bem diz a palavra, é um modelo gigantesco da língua, onde ficam guardadas todas as relações virtuais possíveis entre os signos, sentadas no banco de reservas da memória. Se eu digo Maria come sorvete, busquei no banco esses 3 signos e fica presumido que eu não busquei outros. Se busquei Maria, deixei lá no banco Vera, por exemplo. O paradigma me ajuda a escolher. O sintagma é a regra que hierarquiza os elementos na cadeia sintagmática, isto é, na frase.
Um termo passa a ter valor em razão do seu contraste com o termo que vem antes e com o que vem depois. Por exemplo, a relação sintagmática não permite que eu troque aleatoriamente a ordem interna dos termos dessa frase. Para Mavete Coria Messor. Fica incompreensível. A língua serve à comunicação. Maria ocupa um espaço em oposição a sorvete e a come. Oposição no sentido de posição oposta, de coexistência, bem entendido. Isso tudo tem a ver com a minha descoberta favorita, o princípio do valor. Um sistema linguístico é uma série de diferenças de sons, combinada com uma série de diferenças de ideias, regidas por um sistema de valores. O valor do signo é ocupar um espaço único na relação da língua, igual só a si mesmo, em função e posição. Imagine que você é estrangeiro e não conhece a língua. Você vai ouvi-la como uma linha sonora contínua, sem sentido. Você não sabe identificar as porções que façam sentido. Só o princípio do valor, que governa a língua, dá a você o conhecimento para recortar as porções de sonoridade na medida que signifiquem ideias. Voilà! Espero que você tenha gostado de nossa relação sincrônica e diacrônica. Muito bem. É isso, certo, meninas? Olha, se tivesse YouTube na época que eu estudava, juro que seria muito mais fácil estudar. Né, não? Muito mais fácil. Bom, acho que dá para entender diacrônica e sincrônica. Sincrônica fala sobre um determinado tempo, período, que era utilizado algumas palavras, aquelas palavras daquele período, e está relacionada à mutação, à transformação, à evolução das palavras, certo? A gente pode pensar na gíria, a gente pode pensar em palavras novas, criadas por pessoas N, tá bom? Tudo bem isso? A gente não volta nesse assunto na próxima aula, tá? A gente não volta. Próxima aula já é um outro assunto, tá? Mas é importante que vocês saibam de que uma palavra pode ter vários sentidos e de que existe diferença entre linguagem e língua, né? E fala, tá bom? E é importante que vocês entendam pontos de vista do Ferdinand Saussure, que eu não consigo pronunciar perfeitamente o francês dessa mulher que pronunciou. Então, para mim, é Saussure, com até um certo biquinho no fundo, de final, mas enfim, é isso. Raimunda, você queria falar alguma coisa, amor? Não, amor, né? Mesmo? Ana Maria, Jailma, Geise, Eliane, Ana Paula, sobraram só vocês? Pelo amor de Deus, cadê o povo? Já desandou. Ah, Rose, Não, Geise, professora, eu tô aqui também. Então, tá bom. Alguma dúvida, Ana Paula? Alguma dúvida, amores? Estamos tranquilos, fechamos aqui. Tranquilo, entendi. Tá bom. Eu Tranquilo. vou digitar neste exato momento algumas questões. Ah, vamos lá. Deixa eu parar aqui a gravação para a gente poder discutir uma coisa entre nós, que ninguém nos ouça. Haha, mentira. É só para a gente falar sobre